é um líder, né? Assim, você lidera uma igreja, grupo de um grupo de pessoas. Porque só destrichando, porque é um outro conceito. Eu vou falar aqui, tá? Eu vou usar o meu aqui, Seu vocabulário, pode falar o Não, que quiser. fique à vontade. que é um conceito errado que nós temos e eu não ponho culpa nas pessoas porque isso é uma coisa cultural. Com certeza. Um problema só nosso do Brasil, isso é uma coisa que está enraizada no mundo inteiro, né? Essa ideia de igreja. Nós temos uma ideia totalmente distorcida da Bíblia. Porque bom. quando fala de igreja, o que é que vem na nossa mente? Aquilo que desde criança a gente viu. Pastor, Prédio. Não, o que é igreja? Igreja é um templo ou algo que é construído, né? De cimento, bloco, seja lá o que for. Quando se fala de igreja, o que é que vem na nossa mente? Isso. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, que vai conhecer a origem da palavra, a ideia é totalmente diferente. interessante que Cristo pregava mais em beira de rio, né? Em montes. Jesus pregava onde tinha gente, Jesus estava. Né? No templo, na sinagoga, na beira do rio, nas praças. Não tinha Onde Jesus encontrava a pessoa, ele estava levando a mensagem do reino de Deus. Então, no caso, o prédio que tem o nome Igreja X, Isso. aquilo não é uma igreja? Biblicamente, não. Aquilo é um... É um templo, é uma construção, é um prédio, sei lá, o termo que queira usar. Né? Mas, quando Jesus, lá em Mateus, não sei se vocês lembram, se já leram essa passagem. Essa negócio de passagem. Não, Tiago, eu acho interessante porque isso é aquilo que Tiago falou no início. Onde tiver 2 ou 3, ele está. Né? Então, não precisa ser um prédio, né? Como bota o nome igreja, Isso, um prédio. Então, por exemplo, aí Jesus perguntou lá para os apóstolos, né? O que é que as pessoas dizem a meu respeito? E aí, aí eles começam a dizer, olha, tem umas pessoas que pensam que o Senhor é o profeta Elias. Alguns pensam que o Senhor é João Batista. Enfim, eles dão lá o que as pessoas pensavam a respeito dele, né? E Jesus chega para ele e diz, e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Aí em Mateus, Isso. Né? Mateus, no livro de Mateus, Mateus escreveu, se eu não estiver enganado, é capítulo 17. é 16, eu Lembrei acho. agora o Vocês versículo. conseguem 16. decorar capítulo? É, livro? Mateus 16, eu acho. É o Cara, quê? De tanto tá lendo, porque eu acho interessante. Você não está dizendo olhando, porque eu tenho que estar olhando. Você está aí falando, é o quê? O conhecimento, tanto talento, tanto tá Sim, pregando. isso ajuda muito. Muita leitura bíblica, você vai memorizando passagem, né? Eu usava muito esse método de memorização. Hoje eu uso menos. Mas é muita leitura bíblica mesmo, né? E meditação também, para você ir gravando essas passagens, né? Então, e aí Pedro falou, né? Olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus voltou para ele e disse, olha, sobre essa confissão que você falou, né? Eu te digo que tu és Pedro, né? Que aí Jesus manda, porque o nome de Pedro no hebraico não é Pedro, é Cefas, né? E aí Jesus é que vai dar esse outro nome para ele no hebraico, no grego, né? A palavra lá é outra. E aí Jesus vai dizer, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cara, eu acho isso maravilhoso. Para destrinchar, destruir esse conceito de igreja, né, que nós temos, que está enraizado no mundo inteiro. Não, Jesus disse, diante da confissão de Pedro, Jesus disse que Jesus ia edificar a igreja dele. No caso, ia edificar sobre Pedro? Não. Sobre o mundo, Pedro, né? não. Sobre Pedro, não. Porque Pedro, no grego, a palavra lá é Petros, né? Petros. E que significa uma pequena pedra. Mas e Jesus disse que ia edificar a igreja dele. Então, quem era que ia edificar a igreja dele? Jesus ou Pedro? Jesus está dizendo que Jesus ia edificar a igreja dele. Então, uma coisa que eu aprendi ali, peraí. Jesus está dizendo que ele ele ia ter uma igreja. E outra coisa, a palavra lá está no singular, não está no plural. Como Jesus ia ter uma variedade de igreja. Ele disse, não é Pedro, eu vou edificar a minha igreja.
Então, quando a gente vai ver a palavra igreja lá no Novo Testamento, a palavra lá é eclesia. E o que significa essa palavra no grego? Um agrupamento de pessoas, um ajuntamento de pessoas, uma reunião de pessoas ou uma assembleia. Mas a palavra igreja se refere a um grupo de pessoas. Ah, então no caso não foi Pedro que estabeleceu a igreja. Não, porque Jesus disse, Pedro, você vai edificar a minha igreja. Ele disse, eu vou edificar a minha igreja. Mas a igreja foi edificada sobre Pedro ou não? Não, não. Pedro foi um instrumento, Ah, entendi. um dos instrumentos para que a igreja ela passasse a existir. Mas o fundador da igreja é o próprio Cristo. Peraí, mas se Jesus fala, eu não tô querendo impressionar não, mas Sim. se Jesus fala sobre esta pedra edifiquei a minha igreja, qual pedra? Então, a pedra, essa pedra lá, a palavra no grego é a ideia de uma rocha. Mas de tinha uma pedrinha. rocha lá Não, física? isso é uma linguagem. Ah, Pedra é uma linguagem. Não é que Como ele- sempre ele usa, né? não era que ele ia construir um templo. Primeiro que a ideia lá não é nenhuma construção de templo, não tem nada a ver com templo. E o que é a pedra? Então a pedra é o próprio Cristo, que seria a rocha. A igreja seria edificada sobre essa rocha. Ah, então por isso que Paulo, né, que você falou de Paulo, Paulo fala em Coríntios que Jesus é o É a- alicerce, A né? pedra angular. Né? Ah, Tem uma Pedro passagem que fala, é. tem nas cartas dos apóstolos eles E falam. até Paulo fala, né? Eu, como sabe, o construtor lancei o alicerce que é Isso, Cristo. isso. Ah, Então, boa pergunta aí, que a palavra pedra lá significa rocha. O nome de Pedro, Petros, é uma pedra pequena. Então, a igreja não ia ser edificada sobre uma pedra pequena, mas sobre uma rocha. E a igreja, como jamais ela vai ser destruída.